Fala pessoal, beleza com vocês? Tudo certo? Espero que sim. Bom, hoje não tem reflexão filosófica no começo do vídeo, hoje não tem música no começo do vídeo, hoje tem muita animação, certo? Então você já vai chegar também animado, rabiscando o gostei no vídeo, você já vai chegar se inscrevendo no canal e você, após essa aula, vai compartilhar o conhecimento se você gostar do nosso vídeo, se você gostar do nosso conteúdo, correto? Então, sem mais introduções, roda a vinheta e vamos estudar mineração no Brasil. Bom, galera, como vai funcionar o nosso estudo sobre mineração no Brasil a partir desta primeira aula? Primeiro, que mineração no Brasil nós trabalharemos em 3 aulas, em 3 vídeos. Esse é o momento que você deve olhar para mim na cadeira de sua casa e pensar: mas professor, eu não tenho paciência para esperar 3 vídeos. Eu quero tudo em um vídeo só. E eu respondo não. Por quê? Porque primeiro, ficaria um vídeo muito extenso, segundo, provavelmente eu teria que resumir uma série de elementos históricos para vocês, e eu não quero isso. Eu quero que vocês aprendam o conteúdo, nem que isso demore 3 vídeos, nem que isso demore 3 aulas, certo? Então, paciência, fique no conforto da sua casa, pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega o seu estojo e vamos estudar. Povo, nós não vamos conseguir entender o que acontece no ano de 1693 se nós não trabalharmos o contexto de interiorização da colonização e também se nós não conhecermos as fundamentais ações dos bandeirantes, das bandeiras no Brasil. Então, antes de nós estudarmos no próximo vídeo as técnicas de mineração, antes de nós estudarmos a corrida do ouro, antes de nós estudarmos sobre a Guerra dos Emboabas, sobre toda a mudança que vai ocorrer na colônia e também em relação à metrópole, a partir do momento onde você começa a ter toneladas e mais toneladas de ouro, você precisa compreender o porquê que isso aconteceu. Você precisa compreender qual foi o cenário histórico que levou ao final do século XVII nós começarmos aqui dentro do nosso país a despontar realmente como região mineradora, sobretudo de ouro, correto? Então, vamos ao quadro, vamos à explicação. Vocês estão analisando que eu coloquei no quadro interiorização da colônia. Isso nem sempre aconteceu no processo colonizador. Quando você pega um livro de história do Brasil e você começa a estudar sobre a colonização brasileira, você vai perceber que ao longo do século XVI, mas principalmente na segunda fase colonizadora, quando nós já temos as capitanias hereditárias, quando nós temos posteriormente o governo geral, quando nós temos a questão relacionada ao açúcar e também ao longo da primeira metade do século XVII, nós vamos ter o quê? Uma atividade colonizadora centralizada no litoral brasileiro, na zona litorânea brasileira. É isso que nós vamos ter ao longo do século XVI e na primeira metade do século XVII. Nós vamos ter atividades centralizadas no litoral, certo? Ocorre que a partir da segunda metade do século XVII, nós passamos por um processo de interiorização da colônia. Como isso funciona, Tiago? Seria o mesmo que eu fizesse uma representação para vocês agora, lembrando que esse risco sempre é o Tratado de Tordesilhas, e nós fôssemos analisar o território brasileiro que pertencia à metrópole portuguesa. Então, no início, a nossa colonização ela ficou centrada na zona litorânea, Obviamente que algumas atividades, algumas poucas atividades, como a própria pecuária, elas já começavam, pouco a pouco, a levar essa colonização a uma relativa interiorização de território. Mas nada que no início fosse muito considerável, nada que no início fizesse com que essa porção interiorana passasse por um processo realmente maciço de colonização. Então, a partir da segunda metade do século XVII, vou colocar isso no quadro para vocês. Então, século XVII
e você vai incluir no seu caderno, na sua anotação, que a partir da segunda metade desse século, nós passamos por um processo cada vez maior de interiorização da colônia. Nós passamos a ter realmente as atenções voltadas em um local um pouquinho distante daquela zona litorânea. Isso por uma série de fatores, isso por uma série de razões, e agora que a gente vai começar a estudar esses fatores, e agora que a gente vai começar a estudar essas razões, correto? Bom, é importante a gente perceber que algumas regiões litorâneas e que algumas atividades litorâneas, elas acabavam não fornecendo as riquezas e acabavam não fornecendo as condições completamente necessárias para que houvesse o desenvolvimento daquelas regiões e para que houvesse o enriquecimento, inclusive, daquelas pessoas que estavam empenhadas naquelas atividades. Então, você passa a estudar sobre a ocupação litorânea portuguesa no Brasil e você passa a perceber que algumas regiões têm desenvolvimento considerável, outras não, sobretudo no que diz respeito a cultivo de alguns gêneros agrícolas. Então, você já começa a entender que a interiorização, ela foi também uma necessidade, não só uma necessidade de indivíduos, de pessoas buscarem em lugares distantes, buscarem em outras regiões, desenvolver atividades que fariam com que eles se enriquecessem, que faria com que eles sobrevivessem, mas também uma função toda elencada pela própria metrópole, por Portugal. Porque vocês não podem esquecer que Portugal, desde o início, desde quando chegou aqui, um dos grandes objetivos era encontrar ouro, por exemplo. Então, a partir do momento que algumas regiões não passam por um desenvolvimento tão aceitável e não passam por um desenvolvimento tão plausível, eles começam a olhar para outras regiões e não só explorar outros cultivos que eles poderiam fazer, mas também procurar ouro, procurar metais e pedras preciosas. Porque ao lado, na América Espanhola, nós tínhamos os espanhóis se enriquecendo muito com prata, se enriquecendo muito com ouro. Então os portugueses olhavam para a América Portuguesa e pensavam: gente, em algum momento nós vamos encontrar minas de ouro em uma quantidade considerável para iniciarmos realmente um ciclo do ouro no Brasil. Então nós precisamos compreender essa necessidade. Não era só uma necessidade de você povoar o país. Não era só uma necessidade de você povoar a região, de você povoar a América Portuguesa, protegendo de invasões de outros povos. Havia uma necessidade econômica, correto? E muito fundamental. Quando nós falamos de interiorização da colônia, nós precisamos lembrar que a região de São Vicente, ela foi fundamental em todo esse processo. Porque daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre as bandeiras. Vou inclusive explicar os tipos de bandeiras. E a região que ficou mais conhecida como ponto de partida das bandeiras foi a região de São Vicente. Por quê? Porque ao longo do século XVII, sobretudo algumas atividades, até mesmo relacionadas ao próprio cultivo do açúcar, passou a ter uma série de problemas naquela região. Não mais fornecia todo aquele enriquecimento, não mais fornecia todo aquele desenvolvimento da capitania. Então as pessoas, até a nível de sobrevivência, elas começaram a realmente buscar outras atividades. Elas buscaram a suprir aquela demanda que havia em São Vicente em outras regiões, porque tinham necessidade de sobrevivência, tinham necessidade de desenvolvimento da colônia. Então, para que nós possamos entender a interiorização da colônia, nós precisamos partir de um elemento chamado necessidade, seja necessidade de povoação, seja necessidade de desenvolvimento da colônia, seja necessidade realmente de muitas pessoas buscarem novas formas para conseguir sobreviver e, quem sabe, enriquecer. E precisamos também compreender que boa parte dessas pessoas estavam centradas em São Vicente. E é a partir de São Vicente que nós temos massas e mais massas de pessoas toda enquadrada nesse conceito das bandeiras,
Falei bem devagar para você não esquecer. Falei bem devagar para você entender, certo? E se você entendeu, você não vai esquecer do teu like, você não vai se esquecer de se inscrever no canal, correto? Então volta para cá. Então, diante de toda essa necessidade, diante de toda realmente essa busca por desenvolvimento da colônia, essa exploração interiorana, ela vai começando a ser realmente a tábua de salvação, certo? E é aí que nós temos as bandeiras. Galera, quais os tipos de bandeiras que nós tivemos? Presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Então, nós tivemos bandeiras de apresamento, nós tivemos bandeiras de prospecção, nós tivemos também algo chamado de sertanismo de contrato. Então, só aqui nós já temos 3 formas de bandeiras. E também temos uma forma que muita gente não trabalha, que muito livro nem explica, que eram as monções. Vou explicar para vocês uma a uma e principalmente a gente precisa ter atenção a esse tipo de bandeira aqui, a bandeira de prospecção, porque é essa forma de bandeira de prospecção que vai fazer com que a gente consiga chegar a esses fatos aqui. Então entenderam que a gente não pode partir direto para as técnicas de mineração, direto para aquela discussão sobre corrida do ouro. Você precisa compreender o porquê que chegam até aquela região, porque quando você está no mapa, Minas Gerais, galera, fica mais ou menos aqui no nosso mapa, ó. Você precisa entender o que as levas de colonização estavam fazendo nessa região. Você precisa entender o que um número considerável de pessoas estava fazendo no interior da América Portuguesa, certo? Lembra que eu falei que você vai aprender o conteúdo de verdade, você não vai ficar aprendendo decoreba? Então presta atenção. Galera, bandeiras de apresamento. O que era isso? Muitos, sobretudo de São Vicente, começaram a perceber que passa a existir no Brasil uma demanda muito grande por escravos. Óbvio, nós estamos num período colonial brasileiro marcado pela mão de obra escravocrata, então era uma demanda óbvia, era uma demanda que havia realmente nas atividades, só que nós temos, ao longo do século XVII, ao longo da segunda metade do século XVII, alguns problemas, devido a uma série de questões envolvendo a própria Holanda, envolvendo também aquele período que o Brasil ficou sobre a União Ibérica, nós começamos a ter uma falta de escravizados africanos em algumas regiões do Brasil. E alguns dos navios que traziam esses escravizados, a preferência desses navios era o Nordeste. Então as outras regiões brasileiras acabavam ficando sem essa mão de obra, acabavam ficando com déficit de mão de obra escravocrata. Então o que muitos pensaram? Vamos fazer ações de apresamento de indígenas. Então vamos começar a desbravar esse território. Nós pegamos esses indígenas, os chamados negros da terra, negros desta terra, era dessa forma que muitos chamavam, os escravos dessa terra, os gentios, a mão de obra nativa. Olha como que eles tratavam os indígenas, olha como que eles tratavam os nativos de nossa terra. Então eles pensaram dessa forma, vamos atrás desses nativos, vamos prender e vender como escravo. E muitos viveram desse jeito. E inclusive quando você estuda a história do Paraná, você vê que as missões e as reduções paranaenses, elas foram exterminadas por conta dessas bandeiras de apresamento, onde você tinha bandeirantes que saíam pelo território brasileiro, apresando, prendendo esses indígenas e vendendo como escravos, certo? Era a primeira forma de bandeira. A segunda forma era a forma de bandeira de prospecção, e essa foi fundamental em todo esse contexto da mineração. Eram realmente pessoas que conheciam, claro, o interior do Brasil, até porque muitos haviam trabalhado com esse tipo de bandeira, bandeira de apresamento, atrás dos nativos para escravizar essa mão de obra nativa. E essa bandeira de prospecção, o interesse era realmente de vasculhar, de buscar locais que poderiam ter pedras e metais preciosos. E presta atenção, boa parte dessas atividades de prospecção
tinham um incentivo, tinham um patrocínio da própria metrópole portuguesa. Agora é o momento que você explode o cérebro e pensa assim, professor, mas pera lá, não existiam as entradas, não existiam a espécie de missões bandeirantes oficializadas que eram realmente da própria metrópole portuguesa? Galera, você até existia. Inclusive eu tenho um vídeo que vai estar aparecendo no card agora para vocês, que explica a diferença de entradas e de bandeiras. Só que essas entradas, elas não eram tão eficientes quanto as bandeiras. Então, quando os portugueses começaram a perceber que essas bandeiras de prospecção, elas tinham sim condições de ter sucesso, elas tinham sim condições de encontrar essas minas de ouro, eles começaram a patrocinar, eles começaram a investir, eles começaram a incentivar. É esse fator que você vai precisar entender lá na próxima aula, quando eu explicar sobre Guerra dos Emboabas. Se você não entendeu sobre bandeira de prospecção, se você não entendeu sobre essa aliança, sobre esse acordo entre bandeirantes, entre pessoas que exploravam o território e a metrópole portuguesa, você vai entender só metade da Guerra dos Emboabas. Você não vai entender o movimento por completo. Lembra? Você está aqui para aprender, você não está aqui para decorar, certo? Então, lembra, bandeira de apresamento. Eu vou atrás do nativo e vou vendê-lo como escravo, certo? Bandeira de prospecção. Eu vou vasculhar o território como se fosse aqueles cachorros atrás de droga da PRF para conseguir encontrar minas de ouro, para conseguir encontrar pedras e metais preciosos. Tínhamos o sertanismo de contrato. O sertanismo de contrato funcionava da seguinte forma. Então, você contratava, você proprietário, você ali donos de terra, você ali até em determinado momento representante da própria administração portuguesa, você contratava alguns desses bandeirantes para primeiro vasculhar, descobrir e destruir quilombos, tá? Para ir atrás de escravos fugidos, isso é muito importante. E também, em determinado grau, você poderia complementar esse serviço do sertanismo de contrato com a busca por nativos para servir como sua mão de obra escrava. Então você contratava um sujeito ou um grupo de sujeitos com o objetivo: destruam os quilombos para que acabem essas fugas de escravos, capturem esses escravos. E se você encontrar um nativo, obviamente, que você possa trazer para mim como mão de obra escravizada, ficarei muito grato, ficarei muito agradecido. Então, percebam, nós temos uma missão de apresamento de nativo, nós temos uma missão de busca, vasculhando metais e pedras preciosas, e o sertanismo de contrato, onde você contrata algumas pessoas para, primeiro, destruir quilombos, primeiro, evitar realmente aquelas fugas em massa de escravos. Então você vai atrás desses escravos, captura esses escravos, e no seu trabalho também você poderia trazer alguns nativos para aquele proprietário que contratou os seus serviços. E nós temos as monções. As monções, elas aconteciam principalmente pela via fluvial. Ela acontecia principalmente pelos rios. Então olha que legal, nós temos um território, obviamente, todo cortado por rios, certo? Então, através desses rios, com as suas embarcações, nós tínhamos muitas dessas atividades realizadas para suprir o abastecimento de regiões do interior do Brasil. Então, muitas dessas monções, dessas ações de monções, elas serviam para isso. Elas serviam para que você tivesse um abastecimento de lugares, então abastecimento de lugares através dos rios que ficavam muitas vezes distantes dos centros produtores. Ela foi crucial no abastecimento de lugares interioranos no Brasil, certo? E claro, não esquecendo, muitas vezes a própria prospecção também tinha essa função de abastecimento de alguns lugares, tá? Aqui eu separei para vocês, galera, os 4 tipos, mas obviamente que você poderia ter uma atividade ou outra sendo adaptada, sendo complementada com essas formas de ações bandeirantes, beleza? E dentre essas ações bandeirantes, nós temos, a partir do final do século XVII, algo que já vai elencar o nosso estudo para a próxima aula. Por quê? Porque através dessas bandeiras de prospecção, nós tivemos em 1693
o Antônio Rodrigues de Arzão, encontrando lugares para explorar ouro nas proximidades de Cataguases, região de Minas Gerais, e em 1698, Antônio Oliveira encontrando minas de metais preciosos em um lugar onde naquele período foi chamado de Vila Rica, também na região de Minas Gerais. Então, vocês entenderam todo o contexto? Entenderam todo o cenário? Eu não consigo compreender o porquê que as pessoas estavam ali na região de Minas Gerais quando encontraram as minas de ouro. Eu não consigo compreender por que estavam ali e vão encontrar as minas de ouro sem entender as ações das bandeiras, correto? Então, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da aula. Sempre lembrando, técnicas de mineração, guerra dos emboabas, corrida do ouro, tendência das minas, faiscação, quinto e todas as discussões a gente estuda na próxima aula, porque como eu sempre falei, você está aqui para aprender. Se for para decorar, procura outro canal. Se for para decorar, procura outro professor. Se você gostou do vídeo, curte. Se você gostou do canal, se inscreva. Se você conhece alguém que pode ser beneficiado com essa aula, compartilhe o conhecimento. Grande abraço e até mais.